As Aventuras de Pinóquio. Quero ser primeiro-ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. Quero ser primeiro-ministro para proteger aqueles que são mais ricos em Portugal. Quero ser primeiro-ministro para dar empregos ao PSD. Quero ser primeiro-ministro para dar empregos ao PSD. Nós estamos impacientes. Para dar empregos ao PSD. Nós estamos impacientes. Os sacrifícios não têm sido distribuídos com justiça nem equidade. Nós estamos impacientes. Aumentar esta receita aumentando mais impostos. Nós estamos impacientes. Para a mesma foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. Acho que o Estado tem de dar o exemplo. De alguma maneira vai buscar a quem não pode fugir, que é os funcionários públicos, aumentar esta receita aumentando mais impostos. É a favor do aumento dos impostos. Devemos aumentar os impostos. E, portanto, precisamos de um governo não socialista em Portugal. Não se importam que eu diga isto. Faz sentido estar a pedir às pessoas, às famílias portuguesas, para pagarem mais a crise e, ao mesmo tempo, o Estado estará a atribuir em milhões de euros de prémios e de bónus. A preparar para aumentar a carga fiscal. Como? Reduzindo as deduções que nós podemos fazer em sede de IRS. E que representa sempre o mesmo esforço de tratar os portugueses à bruta e de lhes dizer, agora não há outra solução. Nós temos um déficit muito grande e, portanto, os senhores vão ter de o pagar. Podemos aumentar esta receita aumentando mais impostos. Que os salários mais baixos da função pública. Ações como quem vende os anéis para ir buscar dinheiro. Pode manter um país a gerir a austeridade sem reforma estrutural e sem crescimento. Aqueles que hoje cumprem, esses não têm ajuda de ninguém, esses pagam a crise. Sobretudo à custa da receita fiscal. A política de privatizações em Portugal será criminosa nos próximos anos. As Aventuras de Pinóquio. A política de privatizações em Portugal será, nos próximos anos, apenas vender ativos ao desbarato para arranjar dinheiro para mais ataques à classe média em nome dos problemas externos. Olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros, dos 1.000 e poucos mil euros, dizendo aqui estão os ricos de Portugal que paguem a crise. Sobretudo à custa da receita fiscal. Nós temos um nível de vida mais caro do que a maioria das sociedades desta Europa fora, com ordenados bem mais baixos. Nós obrigamos hoje as pessoas a pagarem com aquilo que não têm. Sobretudo à custa da receita fiscal. Trazerem um novo aumento de impostos. Encapotado. Tenciona o Governo que os portugueses paguem mais em impostos. Que lata de querermos liberalizar os despedimentos. É provável que o desemprego continue a aumentar. Que lata de querermos liberalizar os despedimentos. É provável que o desemprego continue a aumentar. E já estão a fazer sacrifícios. Mas eles não estão a ser distribuídos com justiça dentro da sociedade portuguesa. Relativamente a medicamentos que tinham até hoje uma comparticipação de 100%, porque correspondem a doenças graves que atingem muitas vezes pessoas que não têm condições para comprar esses medicamentos, a esses baixa-se as comparticipações, para esses não há dinheiro para o Estado apoiar. Matemos o doente com a cura, para que o caminho que tem pela frente para mais impostos seja ainda de mais impostos, de mais desemprego e de mais falências das empresas. Do nosso lado, não conta. E nós vamos dizer que é por causa da crise? Aqueles que têm mais dificuldades veem progressivamente o Estado retirar as suas contribuições. É nos medicamentos, é na presença de serviços públicos. É de que não é justo que ricos tenham o mesmo esforço quando beneficiam das políticas públicas. Não podem ser aqueles que têm uma dimensão económica mais
para aqueles que precisam menos. O Governo limitou-se a aumentar os impostos. Foi o próprio Governo quem confessou a sua incapacidade, lançando de novo encargos sobre as pessoas e as famílias e antecipando medidas, sempre pôs o caminho mais fácil. Não é só um problema de justiça na repartição dos sacrifícios. É também saber se teremos condições, nos anos futuros, de cumprir os nossos objetivos. Sobretudo à custa da receita fiscal. Querem, quando seja preciso apertar o cinto, matemos o doente com a cura. Fiquem aqueles que têm a barriga maior, com o cinto mais largo, a desapertá-lo e a folgá-lo. Nós estamos impacientes. Dizemos hoje uma coisa e amanhã outra. Dizemos hoje uma coisa e amanhã outra. Cortar cegamente. Austeridade e cortar. Não basta que as medidas agora anunciadas traduzam exigências adicionais sobre aqueles que sempre são sacrificados. Porque se atacam, uma vez mais, alicerces básicos do Estado Social. Nós precisamos de valorizar cada vez mais a palavra para que, quando ela é proferida, possamos acreditar nela. Espero, como Primeiro-Ministro, dizer ao país, ingenuamente, que não conhecemos a situação. Nós temos uma noção... Com as calças na mão, a pedir e a impor mais um plano de austeridade. Não podemos pôr reformistas e pensionistas a pagar outra vez medidas extraordinárias. Sobretudo à custa da receita fiscal. Se necessário algum ajustamento fiscal ainda, a minha garantia é de que ela seria canalizada para os impostos sobre o rendimento das pessoas. Sobretudo à custa da receita fiscal. O PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas... Está bem? Pois também achamos. Está bem? Pois também achamos. O país precisa de mais austeridade. Portugal já vive em austeridade. Falou em mais austeridade, relembro Não. que foi a Bruxelas. Não Falou é... na hipótese de mais impostos. Não é... O boneco, sem saber o que responder, começou a inventar mentiras. A cada resposta, seu nariz crescia. Não é assim. Não é assim. Fazer mais aumentos de impostos. Acha que o aumento de impostos que já está previsto por este Governo, o IVA, já ontem o referi, é para subir. Achamos que a carga fiscal que está definida, precisamos de ir mais longe nesse aspecto. Temos pessoas que deixaram de ter subsídio de desemprego. Quase 300 mil pessoas. Estes que hoje sofrem estes que não se sabem hoje defender, encontrarão sempre em mim, por governo do PSD, um aliado. Lojinhas para ir para a Moachada, para o campo, é o que vocês precisam. Sabe a senhora que eu tenho. Eu tenho. Vocês trabalhinho, nós queremos fazer trabalho. A senhora trabalha com enxada. Borgas, como vocês fazem é só borgas. A senhora Nós trabalha... queremos trabalho, eu já não trabalho há 10 anos, estou desempregada. A senhora trabalha com enxada. Tenho vergonha. A senhora trabalha com enxada. Tenho de ter vergonha, você. Tenho pena de não lhe poder oferecer uma. Está bem? Para a senhora também. Para a senhora poder dizer aos outros o que os outros lhe dizem assim. Está bem? Então vá. Um bom dia, está bem? Uma enxadazinha também fazia bem. Fazia bem. Um beijinho, um beijinho, um beijinho.
repetir os mesmos erros do passado que conduziram a uma recessão económica. Nós estudámos esse assunto. Estudaram. É verdade. Então explique lá onde vai compensar. É aumentar os impostos e de aumentar mais a base fiscal para obter uma receita fiscal maior. Posso garantir-vos, não será necessário em Portugal mais salários. Será necessário em Portugal despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento no Estado. Posso garantir.